Buenas, então eu queria falar sobre mais um indicador do TradingView que a gente vai adaptar para o Profit, né? Então vamos lá, vamos abrir ele aqui, que é justamente do Everget, né? Aquele usuário que a gente já falou, ele tem muita coisa interessante, né? Para TradingView, mas que a gente pode adaptar, né? Muita coisa dele é com código aberto, tá? Então a gente vai olhar mais um desses indicadores dele que ele chamou de Ehlers Simple Decycler. Então, como sempre, eu vou deixar aqui os códigos, os links para você baixar os códigos, né? Nosso grupo do Facebook para participar e vamos dar uma olhada no indicador. Então, o que eu vou fazer? Vamos ler o que ele descreve aqui, né? Eu não vou usar o tradutor do navegador, porque como tem muito termo técnico, a tradução vai ficar literal, vai ficar meio bagunçada. Então vamos tentar mais ou menos aqui também dar uma traduzida aqui. Então ele diz que o indicador foi originalmente desenvolvido por John F. Ehlers, né? Ele cita aqui o livro, né, onde você pode encontrar mais informações. E ele diz que Mr. Ehlers sugeriu uma forma de melhorar a identificação de tendências usando um filtro passa-alta, tá? O filtro passa-alta, que é um conceito bem usado, né, em eletrônica, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas basicamente, né, o que ele está sugerindo é a gente aplica o conceito de filtro passa-alta, né, nos nossos cálculos aqui para identificar tendência. Então, porque ele fala, né, que o suavizador básico, né, SMA, que seria a média móvel aritmética, né, qual que é a ideia da média móvel de forma geral? Qualquer média móvel é justamente suavizar aquela informação de preço, né, para que você possa identificar uma tendência de forma mais fácil, né? Porque aí, em vez de você ter aquele ruído de candles, de preços, né, você tem simplesmente uma média, né, que está suavizando aqueles valores, né? Que é um filtro passa-baixa. Só que ele fala, né, tem lag considerável no seu display, né, na sua apresentação. Lag que seria o quê? Um delay, né? Seria aquele delay que a gente conversou também em outros aqui vídeos já, né? Falando sobre uma outra média móvel, né? O Zurich média móvel, onde também tenta remover lag, né, de uma média móvel. A gente falou aqui, é natural que um cálculo que usa períodos passados, né, carregue um atraso no seu resultado final, né? Porque até que aquele valor mais recente seja contabilizado dentro daquela média, daquele cálculo total, né, você, né, pode ter já passado algum período. Né? Então você está sempre naquela batalha. Bom, como é que eu reduzo o lag? O atraso dos meus valores, né, principalmente de cálculos de média móvel? Bom, eu reduzo o período, deixo períodos mais curtos, por exemplo, né? Qual que é o resultado disso, né? Você tem ondulações, né, ruídos muito maiores. Então a média móvel é muito mais errática, né, cheio de sobe e desces, né? Que às vezes não é o que você quer para identificar uma tendência geral. Você quer uma linha mais suave e direto para um lado ou para outro, né? Para cima ou para baixo, né? Só que é uma troca, um balanço que não tem como você muito fugir, né? Se você quer algo mais responsivo, acaba ficando com mais ruído. Se você quer menos ruído, você precisa de mais informação, né? Vai ficando mais atrasado, né? E os preços mais recentes vão tendo menos importância. Aí você vem com formas de matemáticas de tentar corrigir isso, né? Diferentes formas de ponderação de preço, que é o que a gente falou no guia de médias móveis, né? Média móvel aritmética, exponencial, ponderada, Wells-Wilder, né? Qual que é a diferença de todas essas? É como a importância que você dá para os preços, né? Para fazer os cálculos. Então, por exemplo, média exponencial vai dar mais importância para preços mais recentes. Né? A média aritmética dá a mesma importância para todos os preços, ou seja, o preço de, sei lá, numa média de 200 períodos no gráfico diário, o preço de 200 dias atrás vai ter a mesma importância que um preço de ontem. Será que é viável? Depende de como você está fazendo seu estudo. Então, matemáticos, analistas vieram com diferentes fórmulas, né, ou, né, tentativas matemáticas de tentar reduzir esse atraso sem
causar muito ruído, né? Que seria a combinação perfeita, né? Uma média responsiva, que responde muito rápido às mudanças de preço, sem causar ruído, né? E sendo suave, né? Que é algo aí que aí entra nesses desafios matemáticos. Uma que a gente viu, né? Justamente a Jurek, né? Que a gente conversou, bem interessante, é realmente algo interessante, eu recomendo você assistir aquele vídeo. Essa é mais uma forma, né, de tentar fazer isso. Então, vamos continuar lendo aqui, né? Então ele fala que, né, o Mr. Ehlers aplicou o filtro passa alta e subtraiu a saída deste filtro passa alta da série de valores, né? Fazendo isso, ele remove, né, componentes de ondas curtas de alta frequência que causam os wiggles, né? Wiggles que seriam essas ondulações, né? Da série de dados aí, né? Então, o resultado que ele conseguiu é uma série de componentes de baixa frequência com virtualmente sem lag, né? Virtualmente sem atraso. Por que virtualmente? Porque também não é possível reduzir 100% do atraso, porque uma média móvel, por natureza, você está tratando de dados passados, né? Então, é impossível fisicamente, humanamente, matematicamente falando, reduzir 100% do lag, né? Porque não tem como, vai estar sempre informação atrasada. Agora, virtualmente sem lag, é o que quer dizer? Dentro da possibilidade matemática, você reduz todo o lag possível. Aí também, se é verdade, eu já não sei também, né? Porque é uma reivindicação importante dizer que é virtualmente sem lag, mas vamos ver, vamos dar uma olhada. E ele fala que o decycler é plotado com duas linhas adicionais, que são alterações percentuais, né, dessa linha central, e juntas formam uma banda de histereses, né, histerese, acho que em português, né, que é um conceito também que eu não vou tentar explicar muito aqui, porque vai ficar mais complexo do que precisa, mas a ideia é de determinar a tendência desta linha, né, no caso aí desse decycler, se manter do lado que ela está, seja para cima ou para baixo, né, que é o que interessa para nós, tendência de alta ou tendência de baixa. Então, dentro deste contexto aqui, vamos resumir isso tudo, porque eu não vou entrar no conceito fundamental de histerese, que não há necessidade, mas a ideia basicamente é essa: tentar determinar uma banda em que você diz, né, ou né, no caso o indicador diz para nós se, né, este preço está com a tendência de se manter, né, dentro deste movimento, seja de alta, seja de baixa, tá? Tem estímulo externo, né? Bom, então vamos ver o código rapidamente aqui. O código está aqui, tá? Então vamos ver como ele fica no Profit. E aí vamos conversar sobre ele. Então, a gente tem aqui alguns valores, vamos ver rapidamente o que está sendo feito aqui no Profit. A gente tem uma constante π, tá? Para fazer esses cálculos de filtro passa alta, né? Então eu determinei uma constante com o valor de π, né? Eu tenho alguns parâmetros, o comprimento do filtro passa alta, que seria, né, o tamanho do estudo, né? Padrão 125, tá? Você tem a porcentagem dessa upper e lower, que seria a banda superior e a banda inferior, né? Lembra que a gente falou que essas linhas superiores e inferiores são valores percentuais em relação àquela linha de cycler, né? Que vai ser a nossa linha central. O tipo de valor de preço, né? No caso aqui o preço de fechamento, né? Você pode alterar. E uma configuração de parâmetro, através de parâmetro de destacar o movimento, né? Com uma coloração que a gente vai ver. Algo muito similar com o que a gente viu na média móvel Jurek, né? Em algum vídeo anterior aí. Então aqui a gente tem os cálculos matemáticos, tá? Não vou entrar em tanto detalhe matemático, porque também não faz muito sentido, mas para mostrar aqui um teste condicional, só para a gente fazer o mesmo similar que a gente fez no nosso vídeo da Jurek, só para mostrar aqui a equivalência programática, tá? Dessa instrução, vamos dizer assim, né? Que tá aqui, ó. Só quero ver se eu não estou cobrindo a tela.
né? Que é justamente, então, vamos até tirar aqui, ó, que é justamente usando um operador ternário, que é algo comum aqui no TradingView, a gente não consegue usar no Profit. Ele usa esse conceito mais tradicional de bloco C, então C não, né? Então como é que a gente converte isso? Basicamente ele está dizendo que alfa, que é uma variável, né, que vai armazenar um valor, é igual se o cosseno de alfa arg, que é este valor calculado aqui em cima, né, for diferente de zero, que está aqui, então interrogação, então o valor de alfa será esta fórmula matemática. Alfa será cosseno de alfa arg mais o seno de alfa arg menos 1 dividido pelo cosseno de alfa arg. Senão, NZ alfa anterior, ou seja, o alfa será o valor anterior, né? O valor calculado anterior. Ele repete o valor que ele já tinha anteriormente, tá? Já expliquei também, falei sobre isso no último vídeo, do Jurek, né? O conceito de NZ não existe no Profit, né? Que é para variáveis ou funções que retornam valores nulos, tá? Esse conceito não existe no Profit, né? Quando ele não tem um valor para retornar, ele retorna zero ou falso, caso seja uma variável ou função do tipo booleana, tá? Mas também não é tão importante aqui, né? Aí a gente tem o nosso cálculo aqui do filtro, né? O high pass, o filtro passa alta, o nosso valor decycler, que é, né, o que a gente falou, ele subtrai o valor da série, né, do filtro passa alta. Calcula as bandas superiores e inferiores, upper band e lower band, né? Então deixa eu já tirar aqui, né? Fazemos as plotagens, né, das linhas aqui superior, inferior e do decycler, né, que é a linha central, e a gente faz uma coloração, tá? A coloração que a gente faz aqui é basicamente dizer, se o decycler está subindo, né, armazena nessa variável cor a cor verde, se não, vermelho, né? E aí ele vem e colore aqui, né, quando quando o decycler está subindo, ele pinta de verde, né, a linha central, quando o decycler está descendo, ele pinta de vermelho, né? Usando o setPlotColor 2, né, porque é a nossa plot 2. Né? Eu não quero colorir as bandas. Poderia, se você quiser, não tem problema nenhum. Né? Mas eu uso aqui uma condição se o highlight movements, né, o parâmetro highlight movements for falso, né, por isso que eu pergunto se não for verdadeiro, então usa a cor amarelo, né, que é o parâmetro que a gente configurou aqui em cima para destacar o movimento. Então eu poderia aqui no nosso indicador, em parâmetros, desabilitar o Highlight Movements, né? Deixar ele desligado, e aí ele pinta tudo constantemente de amarelo, né? Ao invés de destacar os movimentos de alta ou baixa, né? Como eu já comentei anteriormente, quando eu traduzo códigos do TradingView, eu tendo a deixar as variáveis, funções, sempre que possível, né, identificadores com os mesmos nomes, né, de parâmetro, constante, de variável, para você poder correlacionar com o código original. Tá? Mas claro, você pode traduzir isso aqui tudo para o português, né? Para fazer mais sentido. Tá? E aí o resultado final justamente são essas bandas aqui, né? Com a linha do decycler no meio. Então é algo interessante. Então, se a gente voltar rapidamente aqui, só para ver, terminar de ler aqui, né? Porque eu acho que ele descreve. Né? Então ele diz aqui: se os preços estão acima da histerese, né, da linha superior, o mercado está em tendência de alta. Se os preços estão abaixo, o mercado está em tendência de baixa. Preços dentro, né, estão sem tendência. Dentro das bandas, né, estão sem tendência. Então, obviamente, aí vai ser uma configuração que você vai precisar fazer, né, para chegar numa representação mais interessante de comprimento do seu filtro, né, aqui do filtro, que por padrão está em 125, né, a porcentagem das bandas, né, que você pode alterar. Então, obviamente, quanto maior a porcentagem das bandas, vou aumentar para 2,5, maior é justamente esta banda. Né? O tipo de preço aqui, obviamente, vou deixar no preço de fechamento. Né? Então, vou aumentar aqui, ó, 200. Né? Note que suavizou mais, né, o nosso decycler. Né? E, obviamente, a periodicidade do gráfico. Né? Eu estou no gráfico 1D, né? Você alterando a periodicidade desse gráfico também, obviamente, vai ter um impacto nesse estudo. Né? Então você tem que tentar casar a informação aí, né?
para te dar uma informação mais, mais fiel, né? Então, aqui no gráfico de 60 minutos, se a gente baixar um pouquinho, vamos abaixar um pouquinho a banda, que vamos baixar para 0,5%, talvez, só para ver como é que fica, né? Olha lá, fica algo um pouco mais perto do que o Ehlers, né, descreveu lá, né? Aqui, ó, os preços estão fora, subindo, né, começa a cair, estão descendo, né? E aí você pode ir fazendo seus estudos, tá? Então, era isso aí, queria mostrar aí nossa saga em busca de identificadores de tendência sem lag, sem atraso, né? Que nunca vai ser possível, tá? Já te aviso, nunca será possível, né? Você vai ouvir esses termos virtualmente, sem, né, muito próximo, mas a verdade é que fisicamente é impossível você reduzir 100% do atraso de qualquer indicador que use informação, né, que seja um indicador atrasado, que use informação passado, como é, por exemplo, médias móveis, né, e assim por diante, tá? Mas, né, espero que ajude aí no seu estudo de programação também e de análise técnica aí, né? Então é isso aí, valeu, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço.